Bom dia, bom dia. Hoje são dia 4 de maio, é uma segunda-feira. Estamos de quarentena, né? Devido à Covid-19, o novo coronavírus. Mas estamos aproveitando esse tempo para ser um tempo precioso para que a gente possa meditar nas palavras do Senhor. E nós estamos aproveitando esse período para meditar nas parábolas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nessa manhã nós vamos falar sobre a parábola dos talentos. Sejam bem-vindos, bom dia a todos, a paz do Senhor. Se alguém não estiver ouvindo o meu som, tá? Escreve aí, por favor. Porque esses dias eu tive problema com o fone, pode ser que o microfone pode ser que venha se repetir. Bom dia a todos, a paz do Senhor. Bom dia, rapaz. A Igreja Hebron também está no YouTube. Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição, curta o nosso canal, faça os comentários e acione o sininho para que você possa receber as nossas publicações. Bom dia a todos, segunda-feira, 4 de maio de 2020. Estamos de quarentena, mas estamos firmes e confiantes no Senhor. Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos, bom dia, a paz do Senhor. Esta a fé. Regis Danese, tu podes, bom dia. Tu podes. Bom dia, Adriana, o Ed, o Júlio, a Neide, a Paloma. Deus abençoe, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Iniciando mais um dia, né? Vamos meditar hoje na parábola dos talentos. Você está com a sua Bíblia? Você pode abrir ela em Mateus, no capítulo 25, tá? Para que a gente possa ler a passagem e meditar juntos naquilo que Deus quer falar conosco nessa manhã. Que Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos, à paz do Senhor. Eu tomo posse. Estamos ouvindo Regis Danese. Tu podes, Ele pode. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso de um milagre, só o Senhor pode fazer. Bom dia, o Fernando José, seja bem-vindo, a paz do Senhor. Glória a Deus, Dri, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. A Ele a honra, a glória e louvor para todo sempre. Amém e amém. Nós vamos meditar hoje na parábola dos talentos, Mateus 25, de 14 a 30. Você está com a sua Bíblia aberta, então você me acompanha na leitura que nós vamos fazer agora nessa manhã, para a glória de Deus. Diz assim lá em Mateus, no capítulo 25, do versículo 14 em diante. Também é um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um. Saiu em viagem. O que havia recebido 5 talentos foi negociá-los imediatamente e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que havia recebido 2 ganhou mais 2. Mas o que havia recebido 1 foi, cavou um buraco e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou para acertar as contas com ele. Então, chegando o que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhe mais 5 talentos e disse: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão mais 5 que ganhei. E o Senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Participa da alegria do teu Senhor. Chegando também o que havia recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão mais 2 que ganhei. E o Senhor lhe disse: Muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei.
participa da alegria do teu senhor. Por fim, chegando o que havia recebido um talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhe onde não semeaste e recolhes onde não plantaste. Então fiquei com medo e fui esconder na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Mas o Senhor lhe respondeu: servo mau e preguiçoso. Sabias que colho onde não semeei e recolho onde não plantei. Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar eu teria recebido com juros. Tirai dele o talento, entregai-o ao que tem 10 talentos, pois ao que tem mais será dado, e terá fartura, mas o que não tem, até aquilo que tem será tirado. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar? Eterno Deus e poderoso Pai, obrigado por mais esse dia, obrigado, ó Pai, pelas tarefas que nós vamos encarar neste dia, que o Senhor possa nos dar graça para que nós possamos, ó Pai, enfrentar e desenvolver todas elas, ó Pai. Que o Senhor nos dê sabedoria, graça e força, e que o Senhor nos ajude a meditar na Tua Palavra nessa manhã, e que essa Palavra produza os frutos pelas quais o Senhor a envia aos nossos corações nessa manhã. Abençoe esse meu irmão, abençoe a minha vida, que eu te peço no nome de Jesus Cristo, amém e glórias a Deus. Amém, irmãos? A parábola dos talentos, né? Ela vai falar sobre a responsabilidade e a prestação de contas que cada servo do Senhor terá que fazer com ele no dia do juízo. Então, você, nós iremos nos apresentar diante de Deus e nós vamos ter que prestar conta daquilo que nós fizemos com a capacidade, com os dons que Deus nos deu. Lá em Lucas 19, do versículo 12 ao 27, Jesus contou uma parábola que é chamada a parábola das 10 minas. Embora a parábola dos talentos e a parábola das 10 minas sejam parecidíssimas, elas têm até o mesmo ensinamento, mas elas não são as mesmas porque Jesus contou em momentos diferentes. Ele contou para pessoas diferentes, para trazer ensinamentos diferentes. Então a gente está meditando hoje na parábola dos talentos e ela está linkada sempre a um contexto, né? Qual que é o contexto dessa parábola? Ela está logo após a parábola das 10 virgens. E esse contexto do capítulo 25, ele está sempre complementando aquilo que Jesus falou no capítulo 24. Né? Então, está sempre aparecendo nessa série de exortações, quando Jesus fala com relação à segunda vinda dele. Fatos que ocorrerão com a segunda vinda do Senhor. E um dos fatos é que nós iremos prestar contas ao Senhor. Nós seremos responsabilizados por aquilo que fizemos ou por aquilo que deixamos de fazer. Seremos contemplados, né, premiados por aquilo que fizemos e agradou ao Senhor, e seremos cobrados daquilo que nós deixamos de fazer. Então está falando sobre essa coisa. Então esse contexto do capítulo 24 e 25 unificado chama-se sermão escatológico, né? Então Jesus está falando das últimas coisas, da vinda dele, coisas futuras que ocorrerão na humanidade, e a prestação de conta que todos os servos dele terão que fazer com ele. Então, para a gente entender essa parábola que eu acabei de ler, ela fala de um homem rico, que ele tem uma precisão de uma viagem, ele vai se ausentar do país dele por um determinado tempo, e ele pega os bens que ele tem e distribui com 3 servos. Ele chama um servo e entrega para ele 5 talentos. Chama outro servo e entrega para ele 2 talentos. E chama outro servo e entrega para ele 1 talento. O talento, para quem ainda não sabe o que é uma unidade monetária. Ou seja, era algo que valia como se fosse dinheiro, né? Tinha um valor monetário. Era equivalente a mais ou menos 30 quilos de prata. Né? Um talento valia mais ou menos 30 quilos de prata. E com 1 talento, você poderia pagar o salário de um trabalhador durante 6.000 dias. Ou seja, 1 talento era equivalente a 6.000 denários. Lembrando que 1 denário
é o pagamento de um trabalhador comum durante um dia. Então, por volta de 6.000 denários. Fazendo uma conversão para você entender, um talento equivale a 20 anos de trabalho. Então, o Senhor pega um talento, entrega para um, que equivale a 20 anos de trabalho, e põe na mão dele. Pega 2 talentos, que equivale, no caso, 40 anos de trabalho, e põe na mão do outro. E pega 5 talentos, que equivale a 100 anos de trabalho, e põe na mão do outro. Por que o Senhor fez isso? Porque na ausência dele, ele esperava que aqueles servos produzissem. Ele não esperava perder o dinheiro dele. Ele esperava que o dinheiro dele multiplicasse. Ele esperava que houvesse uma correção monetária no dinheiro, no talento que ele havia depositado na mão daqueles homens. E a gente observa que ele entregou quantidades diferentes para cada um deles. E por que esse Senhor entregou quantidades de talentos diferentes? Para um ele deu 5, para um ele deu 2 e para outro ele deu 1. Será que é porque ele trata as pessoas com indiferença? Tratava as pessoas com indiferença? Não, porque aquele Senhor ele tinha convicção, ele sabia com certeza, ele conhecia a habilidade de cada servo. Então ele vai e ele entrega na mão de cada um, segundo a capacidade de cada um deles. Está aqui no versículo 15. Deu 5 talentos a um, ao outro deu 2 e ao outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um. Então o Senhor entrega de acordo com a capacidade de cada um. E isso não é injustiça do Senhor. Ele sabe o que cada um é capaz de fazer. Ele sabe o que cada um tem condições de desenvolver. Então isso é na vida espiritual da gente. A gente vê pessoas que são muito mais habilidosas que a gente, que tem muito mais capacidade que a gente. E às vezes a gente pensa que Deus nos fez inferior, ou a gente pensa que Deus está sendo injusto com a gente. Olha o que Deus está dando para aquele e para mim não. Porque Deus ele sabe a capacidade de cada um. E aquilo que ele tem colocado na tua mão, ele sabe que você tem total capacidade de fazer, tem total capacidade de realizar, tem total capacidade de multiplicar aquilo que ele tem colocado na tua mão e aquilo que ele tem colocado na minha mão. Então, com relação aos servos, a gente observa que o primeiro servo recebeu 5 talentos. E aquele que recebeu 5 talentos, o que ele fez com aquilo que ele havia recebido? Ele dobrou, ele multiplicou aqueles 5, entregando ao seu senhor 10. Versículo 20. Então, chegando o que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhe mais 5 talentos. E disse: Senhor, o Senhor me entregou 5 talentos. Aqui estão mais 5 que eu ganhei. Então esse servo ele produziu, ele trabalhou, ele multiplicou, ele negociou aqueles talentos que ele havia recebido e entregou para o Senhor outros 5. Então entregando o total de 10 talentos. O outro servo que recebeu 2 talentos, qual foi a atitude dele? O que ele fez? Ele foi lá também e multiplicou aquilo que ele havia recebido. Ele recebeu 2 talentos e entregou ao senhor dele 4 talentos. Está aqui no versículo 22. Chegando também o que havia recebido 2 talentos, disse: Senhor, me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que eu ganhei. Então ele multiplicou aquilo que o Senhor havia colocado na mão dele. E por fim, o que recebeu 1 talento. O que ele fez? Ao invés de ele trabalhar, ao invés de ele colocar em prática, ao invés de ele desenvolver aquele talento que ele havia recebido, o que ele fez? Ele foi e enterrou. E quando o Senhor voltou, ele devolveu o talento que ele havia recebido do Senhor. Isso está aqui no versículo 25. Então fiquei com medo e fui esconder na terra o teu talento. Está aqui o que é teu. Então ele devolveu aquele talento. Então por que ele enterrou? Lembra que eu já expliquei para vocês? Naquela época era muito comum as pessoas esconderem o dinheiro na terra. Lembra daquele homem da parábola que eu contei, que ele encontrou um campo onde havia um tesouro de grande valor, que ele vinha cavando, e ele achou uma pérola de grande valor. Então era comum, né? Hoje você vai na praia, eu já vi algumas pessoas que tem um detector Geiger que chama. Eles vão passando assim e procurando metais, né? Acha moeda, acha brinco, acha aliança, acha corrente, acha pulseira, acha colar, né? Então eles vão procurando ali, né?
porque as pessoas perdem no mar e o mar joga para fora e fica embaixo da areia, e eles vão ali procurando. E naquela época, como as pessoas escondiam e por causa das invasões eles acabavam morrendo, então era comum eles cavarem e procurarem onde estava enterrado algum tesouro para que eles pudessem pegar para eles, né? Alguma importância para que eles pudessem pegar para eles. Então, uma forma comum que eles faziam, o Senhor Jesus, ele contando essa parábola, ele fala que esse aí pegou e fez como os outros, foi enterrar, porque estava com medo, né? Ele alegou medo, né? Eu tinha medo, então eu peguei e eu enterrei. O que a gente vê aqui nessa parábola é que haverá um dia que o Senhor vai voltar, né? Ele fala que ele saiu em viagem, no versículo 15, deu a cada um e saiu em viagem. Depois, no versículo 19, fala, depois de muito tempo, o Senhor voltou. Então, a gente vê que o Senhor voltou. E aqui Jesus está falando da volta dele. Lá em Atos capítulo 2, no capítulo 1, perdão, ele sobe, né, aos céus, ele é levado aos céus, ele sobe e desaparece no meio de umas nuvens. E os anjos falam para os apóstolos, esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar. Então, o tempo todo do ministério de Jesus, ele falava que ele iria morrer, que ele seria crucificado, que ele ia ressuscitar o terceiro dia, mas também falava da doutrina da volta dele, que ele voltaria para resgatar a igreja, que ele voltaria para ter um encontro com a igreja. E é nessa volta que eu e você teremos que apresentar a ele os nossos talentos, aquilo que ele nos entregou, se nós multiplicamos ou se nós enterramos. É nessa volta. Então, quando o patrão volta, a gente vê na parábola, representando aqui esse patrão Jesus, quando ele volta, nesse momento existe o acerto de contas. Os servos, eles vão lá para apresentar o resultado. Está aqui, Senhor, o Senhor me deu 5 talentos, estão aqui 10. Está aqui, Senhor, o Senhor me deu 2 talentos, estão aqui 4. Está aqui, Senhor, o Senhor me deu 1 talento, morri de medo, fiquei com medo de fazer a tua obra. Está 1 aqui novamente, estou devolvendo 1. Então, o que aconteceu nesse acerto de conta, quando os servos vão prestar a conta ao Senhor? Os que multiplicaram, os que trabalharam aquele talento, que negociaram, né? E fizeram a multiplicação daquele talento, eles foram elogiados pelo seu Senhor. Eles receberam aprovação e foram elogiados. E ainda o Senhor diz que iria confiar a eles coisas ainda maiores, né? Então, se aqui naquele momento que eles estiveram sozinhos, eles receberam essas quantias, agora na presença do Senhor, após apresentarem e multiplicarem aquilo que o Senhor havia dado para eles, eles receberiam coisas ainda maiores, né? Então aqui a gente vai ver aqui no versículo 21, e o Senhor disse, muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, participa da alegria do teu Senhor. Então ele está elogiando esse servo. Olha que coisa boa que você fez, você foi fiel no pouco, então eu vou te colocar no muito, ou seja, tem muito mais para você. E é isso que o Senhor tem preparado para a gente. Lembra que o apóstolo Paulo fala? Que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem penetrou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado àqueles que o amam. Ou seja, na vinda do Senhor, se você acha que você está recebendo pouco, Deus tem muito mais para a tua vida. Se você acha que que Deus te deu poucos talentos, Deus na vinda, quando você acertar, se você multiplicando aquilo que você tem, Deus tem muito mais para entregar para você. E é isso que está mostrando. Então ele chama esses servos para a alegria dele, demonstrando assim, olha o que vocês fizeram multiplicando esses talentos, vocês me alegraram muito. E o que eu quero fazer agora? Eu quero dividir essa minha alegria com vocês. Entra para a minha alegria, venha celebrar comigo, venha festejar comigo. Ele está convidando esses servos que multiplicaram, esse que multiplicou os 5 talentos, esse que multiplicou os 2 talentos, está convidando para que eles participem, né, dessa grande alegria que o Senhor tem preparado, para que eles participem dessa confraternização, dessa mesa farta que o Senhor tem preparado para os servos dele. Nós sabemos que quando Jesus voltar, ele vai arrebatar a igreja dele e vai levar a igreja dele para um casamento chamado Bodas do Cordeiro. É quando o Cristo vai se casar com a igreja, vai fazer uma grande celebração. E é isso que ele está falando. Vocês foram fiéis no pouco, agora eu vou colocar vocês no muito. Vem aqui,
vem aqui celebrar comigo, vem aqui festejar comigo. E a gente vai ler Apocalipse 19. Eu quero mandar um beijo para a dona Ana, a mãe da Dri, está acompanhando a gente, né? A Suzana, que eu vi o nomezinho dela ali, a Sirlene. Eu quero mandar um abraço também para o Guilherme, né? Que eu estou vendo a fotinho dele ali, que está acompanhando a gente, tá? Que Deus abençoe e um bom dia para vocês. Apocalipse 19, versículo 7, fala assim: alegremo-nos, exultemo-nos e demos glória a Ele, a Deus, a Jesus, porque chegou o momento das bodas do Cordeiro, chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou, a igreja está preparada para celebrar essas bodas junto com o Cordeiro. E foi permitido que vestir linho fino, resplandecente e puro, pois o linho são as obras justas dos santos. Ontem até falei do cinto de linho, né? O simbolismo que ele tem. Então o linho mostra as obras justas do santo, né? Quando eu falei ontem de Jeremias capítulo 13, né? Do cinto de linho. O linho simboliza as obras justas dos santos. Então a gente percebe a alegria do Senhor em receber os servos que fizeram aquilo que ele queria. A alegria do Senhor em colocar os servos em coisas ainda maiores. E ele fala: entra para a alegria do Senhor. Vocês foram fiéis no pouco, eu vou colocar vocês no muito. Então a gente observa que esse Senhor, esse patrão que volta para acertar contas, ele se alegra com aqueles servos que foram fiéis, que trabalharam, e agora ele quer dar para ele alegria, ele quer compartilhar com eles a alegria. Mas na contrapartida, a gente observa o servo que recebeu apenas um talento. E esse servo que recebeu apenas um talento, o que é que ele fez? Ele enterrou. Ele não trabalhou aquilo que o Senhor havia colocado na mão dele. Ele pega e depois, daqui a pouco a gente vai ver, ele tem as justificativas dele, ele tem as explicações dele, e ele esconde aquele talento, ele enterra aquele talento. Ele não multiplica, ele não trabalha aquilo que o Senhor colocou na mão dele. E assim somos muitos de nós, né? Eu sempre falo na igreja que Deus, ele deu talentos a cada um. O apóstolo Pedro, ele fala isso, que Jesus deu dons a cada um. O apóstolo Paulo fala que quando Jesus subiu ao céu, ele deu dons aos homens. Então todos nós temos habilidades, todos nós temos talentos, mas acontece que nós nos acomodamos e não queremos realizar aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Nós nos acomodamos nas nossas casas, não queremos fazer visita, não queremos participar das coisas de Deus, não queremos mais ir à igreja, não queremos fazer as coisas na igreja, não queremos ajudar as pessoas, uma série de coisas que Deus colocou na mão de cada um de nós, e a gente não quer fazer. Então esse servo que enterra aquilo que o Senhor deu para ele, ele recebe palavras duras, e é Jesus que está falando. A gente observa que quando Jesus estava aqui na terra, como homem, né, encarnado, ele era muito amoroso, né? Teve momentos que ele teve que tomar decisões mais drásticas, falar mais duro com determinadas pessoas. Mas aqui na volta, quando ele volta, a forma que ele fala com esse servo são palavras pesadas. Porque agora ele não vem mais como Salvador. Ele vem agora como juiz. Ele vem para julgar. E ele chama aquele servo mau, servo preguiçoso, servo inútil. Palavras pesadas. Palavras pesadas. E é Jesus quem está falando. É o patrão que voltou para acertar a conta. Olha só o versículo 26. Mas respondeu o Senhor: servo mau e preguiçoso. E lá no versículo 29, ele fala assim, versículo 30, lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Então ele fala que ele é preguiçoso, que ele é mau e que ele é inútil. Palavras duras. E outra coisa, os outros dois servos, eles foram convidados para a confraternização. Vocês foram fiéis no pouco, no muito eu colocarei vocês. Entra para a alegria do seu Senhor. Venha celebrar comigo. E esse aqui não foi convidado. Ele ficou de fora da festa.
Ele não recebeu esse convite de participar daquilo que o Senhor havia preparado para aqueles que amam a Ele, como o apóstolo Paulo diz, que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nem penetrou no coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então ele perdeu privilégios. Ele foi um servo, mas ele perdeu os privilégios. Ele recebeu talentos, mas ele perdeu esse privilégio de participar da alegria do Senhor. Esse privilégio de participar dessa confraternização, desse jantar, dessa ceia que o Senhor estava preparando. Então, dessa forma que a gente observa. Qual que é o significado dessa parábola? Essa parábola, ela vai ensinar, ela foi ensinada, ela foi dita, né, aos discípulos. Lembra que eu falei para vocês? Que ela está ligada com Mateus 24. Em Mateus 24, no início do capítulo, fala que eles estão saindo de Jerusalém, do templo, e os discípulos chamam a atenção de Jesus para que ele olhe para a estrutura do templo, da grandeza do templo. E aí eles falam, Jesus fala para eles: vocês estão vendo essa beleza? Pois eu digo para vocês que não vai ficar pedra sobre pedra. E eles fazem ali 3 perguntas para Jesus, lá no Monte das Oliveiras. Eles saem de Jerusalém, vão até o Monte das Oliveiras, e quando eles se assentam ali, falam: Senhor, quando acontecerão essas coisas? Quais são os sinais da tua vinda? E quando será a tua vinda? E aí ele começa a falar dos acontecimentos dos últimos dias, e ele entra no capítulo 25, falando de parábolas relativas à vinda dele, comparando a vinda dele como no tempo de Ló, comparando a vida dele como no tempo de Noé, comparando a vinda dele como as virgens que aguardam o noivo, comparando a vinda dele como um Senhor que deixa os servos com talentos. E esses ensinamentos ele está falando para os discípulos, para os apóstolos, os primeiros discípulos, os apóstolos que estavam com o Senhor. Mas esses ensinamentos se estendem a todos os cristãos, se estendem a todos os cristãos de todas as épocas e todas as eras. Se estende a mim e se estende a você. Então o Senhor está trazendo um ensinamento. E qual que é a principal mensagem? A principal mensagem é que cada um recebe dons e oportunidades. Eu e você recebemos dons e oportunidades. E ele vai falar que o servo fiel é aquele que, independente da quantidade de talentos que ele recebeu, ele age com responsabilidade. Ele age com diligência. Por quê? Porque ele valoriza aquilo que pertence ao Senhor dele. Então esse é o ensinamento principal. Que eu e você recebemos dons e habilidades. Mas o que vai diferenciar um servo bom de um servo mau é a forma com que ele vai tratar com responsabilidade e diligência aquilo que pertence ao Senhor dele. Aquilo que pertence a Deus. Porque nada que nós temos realmente pertence a nós. E tudo que nós temos pertence a Deus. Né? Lembra que Paulo fala em Efésios? Porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. A ele a glória para todos sempre. Amém. Então nós não temos do que nos gloriar. O que nós observamos tem pessoas que negociam, inclusive, esses talentos do Senhor para um bem próprio, para um proveito comum, para que ele possa usar daquilo que o Senhor deu. Tem pessoas que estão se enriquecendo com os dons e com os talentos que Deus deu. Mas quando Jesus voltar, essas pessoas terão que acertar conta com ele. Vão prestar conta. Ou mesmo que Jesus não volte, a gente morra antes, também iremos prestar conta daquilo que nós fizemos. Aqui em Mateus mesmo, no capítulo 10, Jesus ele chama os apóstolos, envia de 2 em 2, dando autoridade para eles, sobre os espíritos imundos, para curar os enfermos. Ele faz uma advertência que hoje em dia a gente observa que a igreja não faz. Muitos não fazem. Estão enriquecendo com aquilo que eles deveriam dar gratuitamente. Mateus 10, versículo 5. Jesus enviou esses 12 e ordenou-lhes: não ireis aos gentios, nem entrais em terra de samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Indo, vai dizendo: o reino do céu é chegado. Curai os enfermos,
ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça vocês receberam, de graça vocês dão. Será que é assim que a igreja tem feito? De graça vocês receberam, de graça vocês dão. Não leveis nem cinto, nem ouro, nem prata, nem cobre, nem bolsa de viagem, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o obreiro do seu alimento. Digno é o trabalhador do seu alimento. Pastor Souza, daqui a pouco a gente está junto, tá? Um abraço para o meu amigo Pastor Souza, para a Magda, que também está assistindo a gente aí. E eu estou vendo a foto ali da Elisângela e do Neto também. Um abraço para os dois, que Deus abençoe. Então, esses dons, esses talentos, eles têm que ser multiplicados sim, para a glória e honra do Senhor. Mas eles não podem ser comercializados, eles não podem ser vendidos. Nós não podemos enriquecer em cima daquilo que o Senhor nos dá de talento. Infelizmente, tem muitas pessoas enriquecendo ilicitamente daquilo que não é deles. Estão multiplicando os talentos para que eles mesmos se desfrutem. Isso é enterrar o talento, porque eles estão consumindo e gastando. Quando o Senhor voltar, eles vão ter no máximo um talento para devolver, porque o resto eles consumiram durante toda a vida deles, trabalhando para eles mesmos e não para o Senhor. Então nós tiramos algumas lições desta parábola nessa manhã. E eu quero compartilhar com vocês algumas lições práticas para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para que nós possamos entender essa parábola, que o Senhor distribuiu os talentos e que Ele vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai prestar conta, Ele vai querer o ajuste de conta, que eu e você teremos que devolver a Ele aquilo que pertence a Ele. Primeira lição que essa parábola nos ensina que Deus é justo. Muitas pessoas pensam, poxa, Ele deu 5 para um, 2 para um e 1 para o outro, então Ele foi injusto. Não ensina que Deus é injusto, ensina que Deus é justo. Ensina que Deus dá dons, que Deus dá habilidades, que Deus proporciona oportunidades de acordo com a habilidade de cada um. Deus jamais vai pegar uma pessoa que não tem condições intelectual, que não tem condições cultural e colocá-lo na presidência de uma grande empresa. Porque para a pessoa ser o presidente de uma grande empresa, ele tem que ter capacidade para exercer aquele cargo. Então Deus ele vai permitir que cada um exerça um cargo ou administre uma situação que ele é capaz. E isso não é injustiça. Isso não é ser justo. Porque aqui nós lemos no versículo 15 que ele deu segundo a capacidade de cada um. E lembra que Paulo vai falar em Efésios, no capítulo 4? Ele fala assim que ele deu uns para apóstolos, outros para doutores, outros para pastores, outros para evangelistas e outros para profetas. Então, Deus ele capacita cada um segundo a habilidade que cada um tem. É dessa forma que ele vai distribuir o talento. Seria Deus injusto? Não, Deus não é injusto. Segunda coisa, ele ensina que o pouco é muito. Ensina que o pouco é muito. Tem pessoas que falam, poxa, mas eu tenho tão pouco. Você já imaginou que tem pessoas que nem tomaram café essa manhã? Você já imaginou que tem pessoas que estão há 2, 3 dias sem comer? E não é porque eles estão doentes, não. Porque eles não têm o que comer. Você já imaginou que nesse mundo tem pessoas que tomam uma refeição por semana? Então a gente se queixa achando que a gente tem pouco. A gente tem muito. Nós somos riquíssimos, meus irmãos. Eu sei que quem está me ouvindo nesta manhã e quem vai ouvir depois no YouTube tem onde morar, tem trabalho, tem família. Nós somos riquíssimos porque Deus nos deu demasiadamente. Deus nos deu muito, muito. E a gente às vezes fica pensando isso. Poxa, mas Deus foi injusto com aquele que Ele deu um talento. Então ensina que o muito, que o pouco é muito. Esse servo inútil que recebeu apenas um talento, ele recebeu um talento. Lembra no início da aula que eu falei para vocês?
Quanto é que equivale um talento? De 30, mais ou menos, 30 a 35 quilos de prata. E quanto equivalia isso naquela época? Por volta de 6.000 denários. E quanto que é um denário? O salário de um dia de um trabalhador. Então isso equivale a 20 anos de trabalho. Olha só, você já pensou se hoje você recebesse um prêmio relativo a 20 anos do seu salário, 20 anos de trabalho? Eu não sei quanto você ganha em 20 anos, mas digamos que você recebesse 1,5 milhão ou 1 milhão em 20 anos, ou 2 milhões, ou 5 milhões, ou 10 milhões, não sei. E alguém chegasse e falasse assim, ó, tá aqui, ó, esse prêmio. Administra ele. É mais ou menos isso que Deus fez. Ele pegou como se fosse 20 anos de salários. Uma pessoa que ganha por volta de 10 mil reais, por exemplo, ele vai ganhar por volta de 120 mil reais por ano. Tá? Só para a gente ter uma ideia, para ter uma base, para a gente não errar um cálculo. 120 mil por ano. Em 10 anos dá 1 milhão e 200. Em 20 anos dá 2 milhões e meio, mais ou menos. Tem os 13º. Mais de 2 milhões e meio. Então, esse camarada que recebeu um talento, ele recebeu 20 anos de salário. Então, o pouco era muito, irmão. O pouco é muito. Quando Deus, mesmo que Ele nos dê pouco, é muito. Terceira coisa que essa parábola nos ensina. Que nada que nós temos é nosso de fato. Nem a nossa vida nos pertence. Paulo diz que as nossas vidas estão ocultas em Cristo. Que viver é Cristo, morrer é lucro, né? Então, nós pertencemos ao Senhor. A nossa vida não é, nem a nossa vida é nossa. Essa roupa que eu estou vestindo não é minha. O ar que eu respiro não é meu. A vida que eu estou vivendo não é minha. Essa casa que eu estou morando não é minha. Tudo é do Senhor. Então nós somos depositários. O Senhor colocou nas nossas mãos para que a gente administrasse, para que a gente zelasse. E naquele grande dia, quando o verdadeiro dono retornar, porque Deus é dono de tudo, eu e você vamos prestar conta daquilo que nós recebemos do Senhor. Quarto ensinamento. Ensina que temos que multiplicar tudo aquilo que Deus tem nos dado. Irmão, nós não podemos levar uma vida de paralisia. Nós não devemos levar uma vida de esterilidade. Nós não devemos levar uma vida, sabe, árida, desértica. Nós temos que ter uma vida produtiva. Nós temos que ter uma vida de realizações. Nós temos que viver para servir o nosso próximo. Nós temos que viver para que aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, que os nossos talentos, que as nossas capacidades, que as oportunidades glorifiquem a Deus e ajude os nossos próximos. É isso que nós temos que ter no nosso coração. É isso que nós temos que entender. Por quê? Porque nós não somos donos de nada. Tem pessoas que são tão possessivas das coisas, que pensam que o que elas têm pertencem a elas, que elas não querem compartilhar com ninguém. Elas querem ser donas e consumir tudo somente para ela. Não dão amor, não dão carinho, não dão atenção, não investem financeiramente na vida de ninguém, em ministérios, não dão seus tempos, se negam a fazer as coisas, dão desculpas. Eu não sei, eu não tenho capacidade, eu não consigo. Nada que nós temos é nosso. Tudo pertence a Deus. Tudo aquilo que nós temos foi Deus que nos deu. E nós temos que multiplicar aquilo que Deus nos deu. Esse é o quarto ensinamento. Por quê? Por causa da tamanha gratidão que nós temos, porque Ele confiou em nós. Nós temos que ser gratos a Deus por Ele ter nos confiado a vida. Obrigado, Senhor, pela vida que o Senhor me deu. Obrigado, Senhor, pela igreja na qual eu congrego. Obrigado, Senhor, pela família que eu tenho. Obrigado, Senhor, pelo país onde eu vivo. Obrigado, Senhor, pelos meus amigos. Obrigado pelos meus familiares. Obrigado pelo meu salário. Obrigado pela vida que eu levo. Nós temos que ter gratidão daquilo que Deus tem nos dado.
Porque parece pouco, mas é muito. O que recebeu 6.000 talentos, 20 anos de salário. Eu tenho 52 anos de vida, ou seja, ele me deu 52 anos de salário, de vida. E eu louvo a Deus por isso. É lógico que eu vou ter que prestar conta do que eu fiz na minha vida, de tudo aquilo que eu fiz, porque ele também vai cobrar isso. Eu te dei 52 anos de vida, 60, 70 anos, 30 anos. O que você fez da tua vida? Né? Então, a gente tem que entender isso. E que a nossa vida, que esses talentos que nós temos trabalhado, eles devem unicamente glorificar a Deus. De graça vocês recebem, de graça vocês dão. Não podemos negociar aquilo que Deus tem nos dado. Vamos avançar. 43 minutos, eu tenho que terminar. Ainda faltam quatro lições. Ensina que os talentos são valores, mas existe algo muito mais valioso esperando a gente. Então, o dinheiro que você recebe aqui, a casa que você tem aqui, o carro que você tem aqui, o trabalho que você tem aqui, a saúde que você tem aqui, são valiosos? São preciosíssimos. Mas o Senhor tem algo muito mais valioso para a tua vida. E se você obtiver sucesso naquilo que o Senhor colocou para você fazer, Ele vai te colocar em coisas ainda maiores. Olha só, esse que recebeu 100 anos de salário. 100 anos. Eu fiz um cálculo de 10 anos, né? De um talento em 20 anos. Um talento em 20 anos. Que aquele recebeu um talento em 20 anos. Deu por volta de 1,5 milhão, né? 2,5 milhões. Imagina quantos são 100 anos de salário. E ele mesmo assim falou para aquele que recebeu 5 talentos, 100 anos de salário. Muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, ele foi fiel no pouco. 100 anos de salário. 100 anos de salário, o Senhor está falando que aquilo lá é pouco. Por quê? Porque Ele tem muito mais. Sobre o muito te colocarei. Ele tem muito mais. Então ensina que o que nós temos é valioso. Mas existe algo ainda muito mais valioso que Deus está preparando para a gente. Sexta coisa. Ensina que o servo mau, além de negligente, ele não assume as coisas que ele faz. Ele não assume as culpas dele. Os motivos que ele apresentou ao Senhor, ao patrão, não eram justos e nem verdadeiros. Ele fala que ele teve medo. Na verdade, ele não é que ele tenha se sentido inferior aos demais, por ter recebido porque era muita coisa que ele recebeu, e também que ele não tinha medo. É que na verdade ele foi incapaz de perceber a bondade daquele Senhor. Ele foi incapaz de ser grato por aquele Senhor, aquele patrão, ter entregue a ele aquele talento. Então ele vai usar de acusação. Ele vai falar mentira daquele patrão. Ele faz uma acusação. Ele vai acusar aquele patrão de ser um patrão cruel e maldoso. Quantas pessoas falam isso, né? Que Deus não é bom, que Deus não é justo. Quantas pessoas falam isso? E na volta do Senhor, esse servo inútil, ele vai fazer isso. Ele vai acusar o Senhor Jesus de ser maldoso. Ele vai acusar o Senhor Jesus de ser cruel. É isso que ele fala. Ele fala assim: o Senhor colhe onde o Senhor não planta. Então ele está falando que Jesus está tomando das pessoas aquilo que não é dele. Às vezes a gente até usa isso numa pregação, mas numa aplicação errada, porque isso é uma acusação contra o Senhor, mostrando que ele é mau e que ele é cruel. E aí o Senhor Jesus usa aqui de uma figura de linguagem, ironia, né? Ele é irônico com aquele que o acusa de ser cruel e mau. Ele fala mais ou menos assim: se você sabia que eu sou cruel e mau, então por que você não pegou o dinheiro e colocou no banco? Foi uma ironia que ele fez. Você tinha tanta certeza assim? Se você colocasse, o meu dinheiro ia multiplicar. É o que eu espero que vocês façam, que vocês multipliquem aquilo que eu coloco na mão de vocês. É o mínimo que eu esperava de você. Então ele trata o Senhor com injustiça, com inverdades, com acusações,
de que ele é mau e cruel, e o Senhor responde a ele com ironia. Vamos ler aqui? 24. Por fim, chegando o que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhes onde não semeaste e recolhe onde não plantaste. Está falando que ele está tomando as coisas dos outros, que ele é injusto. Mas olha só o que o Senhor responde no versículo 26 e 27. Ele fala assim: mas o seu Senhor lhe respondeu: servo mau e preguiçoso. Sabias que eu colho onde não semeio e recolho onde não plantei? É uma pergunta que ele está fazendo. Já que você sabia disso, está fazendo uma pergunta. Tem uma interrogação aqui, né? Você sabia que eu colho onde eu não semeei e eu recolho onde eu não plantei? Você sabia disso? Então você devia entregar o meu dinheiro aos banqueiros, porque quando eu voltasse, eu teria recebido com juros. Então não tem como a gente acusar o Senhor de ser injusto. E foi isso que esse servo fez. Ele acusou o Senhor de ser injusto. Então esse ensinamento mostra que o mau e negligente, ele não assume as suas culpas. Ele sempre quer transferir. Lembra de Adão? Foi a mulher que o Senhor me deu. Adão, o que aconteceu que você pecou? Senhor, foi a mulher que você me deu. Não tem desculpa, meu irmão. Deus é bom, sempre bom, permanecerá bom. Louvado seja o nome do Senhor. Sétimo ensinamento. Ensina que até o pouco que se dá para aquele que tem pouco vai ser tirado. Então, nós vamos ter que devolver para o Senhor os nossos talentos, aquilo que o Senhor nos deu. E essa devolução tem que ser com rendimentos. Ele dá o talento e espera rendimentos, ele espera uma devolução rentável daquilo que nós recebemos, multiplicado os nossos talentos. E ele fala aqui no versículo 28, tira o talento desse servo inútil e entregue ao que deu 10 talentos, aquele que multiplicou 10 talentos, tira dele. Então, multiplicar não é favor, é dever, é uma obrigação. Nós temos a obrigação de, quando nós nos encontrarmos com o Senhor, entregar para Ele multiplicado tudo aquilo que Ele nos deu. Entregar para Ele, sabe, numa quantidade pelo menos dos juros do banco. É o que Ele espera daquele talento que Ele nos deu. Porque quando Ele voltar, Ele não quer receber somente aquilo que Ele deu. Ele quer nos receber muito mais do que aquilo que nós entregamos na mão dele. E nós vamos finalizando falando do último ensinamento. São 50 minutos. O último ensinamento, o versículo 8, ensina que receber talento não significa ser aprovado por Deus. Então, às vezes a gente pensa assim: poxa vida, olha aquela pessoa, quantos dons, quantos talentos, né? Prega bem, ora bonito, tão amoroso, tão carinhoso, se esforça tanto nas coisas de Deus, mas ensina que receber esse talento não significa a aprovação de Deus. Jesus falou que os 3 receberam talentos, 2 foram aprovados e 1 foi reprovado. Então, o talento não vai absolver ninguém no dia do juízo. Ninguém vai ser tido por justo no dia do juízo, porque fez, realizou, multiplicou, fez eventos e tantas outras coisas para Deus. Ninguém vai ser absolvido. No dia do acerto de conta, Ele vem para cobrar os nossos talentos, para cobrar aquilo que nós fizemos. E aquele que se perdeu, que fala aqui, lança esse servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. 2 foram convidados para entrar para confraternização, para se alegrar com o Senhor e receber muito mais do que havia recebido. E 1, além daquilo que ele ter recebido, foi tomado dele,
ainda ele foi lançado nas trevas exteriores, e ali haveria dor e ranger de dentes. Então, a multiplicação do talento não é um resultado meritório. Ninguém vai receber méritos por ter multiplicado o talento. É apenas um ajuste de contas. Nós vamos ser avaliados num todo. E às vezes a gente fica impressionado com pessoas com grandes ministérios, com grandes pregadores, com grandes missionárias, com grandes evangelistas, com grandes eventos. A gente se impressiona. Mas ter esses talentos não absolve ninguém. Ter esse talento não é resultado de mérito para ninguém. Olha aqui em Mateus mesmo, um texto conhecido. Eu citei na semana passada, não li, porque eu falei que a gente estava com o tempo apertado, e agora eu estou encerrando, eu vou ler o último versículo que eu vou ler, e aí a gente já vai orar. Quero mandar um abraço para a irmã Ana e para o Eric também. Que Deus abençoe e obrigado por vocês estarem aí com a gente na live, tá? Que Deus abençoe vocês poderosamente. Mateus capítulo 7, versículo 21. Eu estou falando para vocês que receber talento não significa ser aprovado por Deus. Olhem o que essas pessoas fizeram para Deus, achando que eles estavam recebendo a aprovação de Deus. Aí fala assim, versículo 7, versículo 21. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Naquele dia, que dia? O dia do juízo. O dia do juízo final, onde todos iremos prestar contas ao Senhor do bem e do mal que nós fizemos na nossa vida. Iremos prestar contas ao Senhor dos talentos que nós multiplicamos ou deixamos de multiplicar. Naquele dia, muitos dirão: Senhor, Senhor, nós profetizamos no teu nome, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos milagres, talentos multiplicados, expulsando o demônio, profetizando, fazendo milagres. Foi no teu nome que nós fizemos isso. Aí Jesus fala assim: e eu lhes direi claramente, ou seja, abertamente, não vai ter rodeio, vai ser na cara: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, vós que praticais o mal. Então, ter talentos não significa absolvição. Ter talentos ou multiplicá-los não é mérito, porque nós somos salvos pela graça. E esses homens, nesse último dia que Jesus está falando, muitos, não são poucos, são muitos, que profetizaram, que expulsaram o demônio, que curaram enfermos, que fizeram milagres. Esses homens receberão essa sentença de Jesus: afastai-vos de mim, malditos, eu não conheço vocês. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, que o Senhor tenha misericórdia da tua vida, que eu e que você possamos nos apresentar aprovados diante do Senhor, que eu e você possamos nos apresentar como obreiros que não têm do que se envergonhar, mas que manejem bem a palavra do Senhor, que nós possamos multiplicar os nossos talentos e possamos entender que nem a vida que eu tenho me pertence, pertence a Deus, e por isso eu vou dedicar a vida que Ele me deu a servi-lo, a fazer a vontade do meu Senhor. Vamos orar um minutinho, queridos? Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, que eu quero Te agradecer pelos dons, pelas oportunidades, pelos talentos que o Senhor tem colocado na minha mão, Senhor. Se por um acaso alguma área da minha vida existe morte, existe esterilidade, ó Pai, se alguma área da minha vida eu não tenho realizado aquilo que o Senhor espera de mim, eu peço perdão, ó Pai. Que o Senhor me perdoe, que o Senhor venha me capacitar, que o Senhor venha, meu Deus, me despertar do sono que muitas vezes na vida espiritual eu e meu irmão acabamos, ó Pai, sendo entorpecidos, ó Pai, entorpecido pela vida,
entorpecido pelas preocupações, entorpecido pelas vaidades. Eu peço nessa manhã que o Senhor venha nos despertar, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, olhar para cada um de nós e saber que temos dons e talentos que o Senhor colocou nas nossas mãos. E que nós possamos, ó Pai, multiplicá-los. Para que o Teu reino venha crescer, para que mais vidas sejam alcançadas, ó Pai. Que mais vidas sejam curadas, abraçadas. Meu Deus, nessa manhã eu te peço que o Senhor abençoe esse meu irmão, essa minha irmã que está comigo. O Senhor abençoe os projetos da vida dele. O Senhor abençoe os sonhos e as realizações, ó Pai. Que uma bênção especial esteja sobre a vida de cada um deles, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Senhor, livra-nos do mal, como na oração que o Teu Filho nos ensinou, ó Pai. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal, ó Pai. Senhor, não permita que nós venhamos nos contaminar com esse vírus, ó Pai. Senhor, abençoa os médicos, abençoa, meu Deus, os cientistas, para que eles possam encontrar uma solução rápida, de cura, meu Deus, para aqueles que estão sofrendo nos hospitais, ó Pai. Consola as famílias enlutadas, ó Pai. Senhor, traz paz àquele que está desesperado, aqueles que estão internados, ó Pai, no desespero, e os familiares que estão inseguros, ó Pai. Traz paz a esse coração, ó Pai. Te peço no nome de Jesus Cristo, ó Pai. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, ó Pai. É o que eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Amém, irmão? Estamos ouvindo aqui o Regis Danese. Tu podes. Deus pode todas as coisas. Artemiro, meu irmão Miro. Deus te abençoe. Feliz aniversário, né? Pro Gui Oliveira, a Tânia Teixeira. Deus abençoe. Artemiro, meu amigo, fez aniversário também a semana passada, né? Que Deus dê muita saúde para você. Irmãos, a gente continua a semana, né? Semana a gente vai trabalhar lá no salão nas partes finais de acabamento, né? Que vocês orem por nossas vidas, que vocês nos ajudem onde vocês puderem nos ajudar, tá bom? Essa semana antecede a ceia, né? Domingo é Dia das Mães, mas nós teremos ceia, tá? No culto ao vivo, às 18 horas. Da mesma forma que nós ceiamos das outras vezes. Cada família separa ali os elementos da ceia, né? O suco de uva e o pão, para que as famílias compartilhem todos juntos, como o apóstolo Paulo diz, né? Esperando uns pelos outros, né? E vai ser um domingo abençoado, tá bom? Quarta-feira tem o culto à noite, que vocês possam participar. Essa semana aqui a gente vai concluir as parábolas até sexta-feira, se Deus der vida pra gente e tudo der certo, o Senhor não voltar antes. A gente vai concluir, né, as 40 parábolas e após a outra semana a gente vai ver qual jornada que a gente vai fazer pra gente continuar meditando nas coisas de Deus, né? Quero mandar um beijo para todos vocês. Obrigado por acompanhar essa live. Obrigado pelo carinho de vocês. Que Deus abençoe poderosamente. Um beijo no coração de todos. Eu vou ficar aqui paradinho um pouquinho, de 15 a 20 segundos, e depois eu derrubo a live, né? Para que vocês possam ouvir tudo que eu falei, tá bom? Deus abençoe um dia abençoado, uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Pastor Souza, eu tô terminando, hein? Já vou te ligar aí pra gente se encontrar. Fica na paz. Tu podes, pensa que eu não preciso, tu podes, sabe que eu não quero, tu podes, eu correr.
Eu tomo posse. Eu tomo. Gustavo Guilherme, Deus abençoe. Fica na paz aí. Deus abençoe. Sodré, Marlene, Deus abençoe. Deus abençoe. Tu podes. O que você não pode fazer, Deus pode. Deus abençoe. A paz.